A palavra do Senhor diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos. Deus amado, louvamos a Ti, Pai, somos gratos por termos diante dos nossos olhos em mais uma ocasião a Tua santa palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor clarifique, ilumine a nossa mente, Pai, e nos dê a compreensão necessária para este texto tão belo e tão precioso, Senhor. Que possamos, trazendo estas verdades para o nosso coração segundo a Tua graça, colocá-las em prática, meu Pai, obtendo boa colheita, meu Pai, na boa semente que será lançada até a partir de então. No nome de Jesus, Senhor, que oramos. Amém. Queridos irmãos, o título desta mensagem é As Duas Leis, porque aqui nós temos um texto que certamente fala de dois tipos de lei que guerreiam entre si, usando o linguajar de Paulo em Romanos capítulo 7, a lei de Deus e a lei da carne, a lei do pecado que atua nos nossos membros. E olhando de uma maneira breve para as mensagens das últimas 2 semanas, que consideraram os 2 primeiros parágrafos aqui deste capítulo 5 da carta aos Gálatas, nós podemos entender que a partir deste ponto Paulo vai traçar uma conclusão daquele que é um dos principais temas deste precioso escrito, que é a liberdade cristã. De modo que o que Paulo faz o tempo todo, não podemos perder de mente, é se contrapor ao modo de pensar dos judaizantes, que estavam exercendo influência nas igrejas lá da Galácia, e que tinham como objetivo fazer com que os cristãos gentios se voltassem para a observância de costumes cerimoniais da lei dos judeus. Dessa forma, depois de defender a legitimidade do seu apostolado, como os irmãos lembram, assim como de defender a veracidade da mensagem que ele pregava, mostrando que o cerne daquilo que ele chama de verdade do Evangelho reside no fato de que pecadores são graciosamente alcançados por Deus e justificados por Ele no momento em que recebem, em que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Paulo argumenta, baseado na história de Abraão, que o fruto da fé em Cristo é justamente liberdade. Portanto, para Paulo, no momento em que nós cremos, o que acontece? Nós nos tornamos livres. Livres de quê? Primeiro, livres da culpa do pecado. Nós somos declarados justos diante de Deus mediante a fé, a exemplo de Abraão, que foi justificado sem que houvesse ainda qualquer lei. Segundo, nós somos livres da escravidão do pecado. No momento em que nós somos declarados justos diante de Deus, mediante a fé, do mesmo jeito que Abraão, nós somos feitos livres da lei para poder obedecê-la espontaneamente, para poder obedecê-la por amor e não por obrigação. E tudo isso, queridos, para que por fim, quando tudo se consumar definitivamente, nós sejamos feitos livres também da presença do pecado.
recebendo junto de Abraão a herança que fora prometida para ele, ao seu descendente, descendente esse que nós já vimos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, segundo as palavras de Paulo, o fruto da obra de Cristo na cruz é a liberdade. Os pecadores que são despertos por Deus para a fé em Cristo, eles antes de qualquer coisa são chamados para a liberdade, e isso independente de qualquer lei. Só que dentro desse espectro da liberdade cristã, Paulo destaca dois possíveis problemas. Tanto é que nós vimos do versículo 1 ao 12 deste capítulo 5, que Paulo descreve que sim, é possível que alguns ignorem essa liberdade em Cristo e regressem à escravidão da lei, se sujeitando a práticas rudimentares deste mundo, como por exemplo, a obrigatoriedade da circuncisão, que nada mais seria do que uma forma velada de um homem dizer que quer se tornar participante da sua salvação. E no versículo 13 ao 15, nós vimos Paulo destacando que é possível até que se confunda liberdade com licenciosidade, onde Paulo argumenta que quando nós somos feitos livres da escravidão da lei, nós somos feitos assim, não para pecar, mas para obedecer a essa mesma lei com liberdade, sendo que o termômetro da nossa obediência é justamente o mandamento do amor ao próximo. A pergunta que fica é: como que nós podemos evitar esses dois problemas? Ou como que nós podemos viver como alguém livre da escravidão da lei e ao mesmo tempo viver em obediência a Deus, seguindo os padrões dessa lei, que foram os próprios padrões seguidos pelo Senhor Jesus Cristo? E a resposta de Paulo, ela é clara: pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que a pessoa do Espírito Santo, ela é citada nada menos do que 7 vezes até o final deste capítulo 5. Então vejamos a partir do versículo 16, como Paulo vai fazer a construção do seu argumento, a fim de mostrar que o crente salvo pela graça é alguém obediente a Deus. Por quê? Porque tem em si a presença do Espírito Santo. Preste atenção no que diz Paulo no verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês, quando satisfarão? Jamais satisfarão os desejos da carne. Para dar início ao seu argumento, respondendo como um crente livre da escravidão da lei, poderá usufruir dessa liberdade, obedecendo a essa mesma lei, Paulo destaca que todo cristão regenerado é alvo de um grande conflito do seu interior. De um lado, nós temos uma natureza pecaminosa, que está morta, segundo veremos adiante, mas que ainda está presente e pronta para fazer estragos na vida de um novo convertido. E de outro lado, nós temos a presença do Espírito Santo, que inclina esse crente, este convertido, naturalmente mal no seu ser, a desejar no seu coração as coisas de Deus. De modo que a ordem de Paulo aqui é bem clara: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo não está dizendo aqui que a vida do crente, justamente porque ele foi feito livre da escravidão do pecado, será uma vida fácil. Ao contrário, Paulo está argumentando que a vida do crente é marcada por uma constante luta entre os desejos da sua natureza pecaminosa, que foi crucificada, mas ainda existe, e a inclinação para as coisas de Deus, que é promovida no nosso interior pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, já livres da culpa do pecado, da escravidão do pecado, mas ainda não livres da presença do pecado. Contudo, apesar de Paulo argumentar inicialmente que essa luta é constante, Paulo também argumenta que o crente tem capacidade para vencer essa luta. Segundo a força do seu próprio braço? Não, mediante a graça e o poder do Espírito Santo. Tanto é que a primeira ordem que Paulo dá aos Gálatas aqui neste verso 16 é prática: vivam no Espírito, onde talvez até nós possamos traduzir mais exatamente pela expressão
vivam pelo Espírito, vivam segundo o poder do Espírito. Ou seja, se nós, que somos crentes, desejamos experimentar uma vida com mais vitórias contra o pecado do que derrotas, nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter a consciência de que isso somente será possível se nós contarmos com a ajuda do Espírito Santo. O verbo viver, queridos, aqui neste verso 16, ele traz uma ideia de caminhada constante, de sermos guiados, de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele que tem os seus pensamentos, aquele que tem os seus desejos, aquele que tem as suas emoções, aquele que tem as suas decisões, guiados pelo Espírito Santo, esse é aquele que jamais satisfará os desejos da carne. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo jamais irá dar vazão às inclinações do velho homem, que segundo o próprio Paulo no verso 24, já está morto, e todos os dias deve ser mortificado novamente por aquele que é crente. E aqui nós precisamos deixar bem claras algumas coisas ainda a respeito deste versículo. Primeiro, essa palavra é válida somente a crentes. Paulo diz: vivam no Espírito, de modo que só pode viver no Espírito aquele que tem o Espírito, aquele que é habitado pelo Espírito. Assim como somente poderá negar os desejos da carne aquele que tem o Espírito Santo morando em si. Quem não tem o Espírito Santo não tem essa preocupação. Segundo, nem todos os crentes têm mais vitórias do que derrotas na sua luta interior. Talvez você esteja pensando assim: pastor, eu sou crente, Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo a lei de Deus, eu me esforço para obedecê-lo. Mas pastor, muitas vezes, e na maioria das vezes eu não consigo, tem aquela área lá que não vai. Bom, querido, se você é crente, o que nós temos em mente é que necessariamente você tem o Espírito Santo. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo, ou seja, não é crente. Mas pode acontecer que você seja crente, logicamente, você tem o Espírito Santo, mas você talvez pode não estar vivendo na dependência do Espírito Santo. Talvez você possa estar vivendo com pouca dependência do Espírito Santo. O fato de você querer obedecer já é um indicador que você tem o Espírito Santo, que você é de Deus, que você ama a Deus. Mas talvez você queira vencer essa batalha, não segundo o poder do Espírito Santo, mas segundo as suas forças naturais. E eu te digo, você não pode. A responsabilidade sim é totalmente sua, mas para que você seja um vencedor, e seja em qual for a área que você tenha mais dificuldade, você precisa aprender a depender do Espírito Santo. E que nos leva numa terceira questão aqui neste versículo: nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a buscar pelo Espírito Santo. Por causa dos erros na interpretação dos pentecostais, especialmente dos neopentecostais, a respeito dos quais seriam atribuídos atributos que não são do Espírito Santo à sua pessoa. Muitas vezes a igreja tradicional, a igreja histórica, ela também construiu suas barreiras e seus erros a respeito da doutrina do Espírito Santo. De modo que muitas vezes nós vemos em igrejas tradicionais, históricas como a nossa, não é um zelo pelo que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo e da busca por Ele, mas é frieza espiritual. Outras vezes, o que nós vemos em igrejas históricas e tradicionais, assim como a nossa, não é cuidado simplesmente com a ordem e decência no culto, é aridez. Irmãos, como batistas, nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja tradicional. Nós temos uma grande e profunda herança doutrinária com origem lá na Reforma Protestante. Contudo, meus irmãos, historicamente,
Nós também tivemos grandes nomes que, tendo essa teologia fundamentada na ideia dos reformadores, historicamente conservadora, mesmo assim, não deixaram de ser grandes avivalistas. Como é o caso de Charles Spurgeon, que no movimento hipercalvinista da época, fora considerado até mesmo como um liberal, como um não convertido, mas que é um homem que, lendo seus escritos, nós vemos que ele era apegado às tradições teológicas vindas da Reforma, e era perseguido somente porque pregava de uma forma mais fervorosa do que o costume da época. Alguém que pregava pelo poder do Espírito, confiava a salvação das suas almas ao poder do Espírito, mas que teologicamente era tradicional e conservador, assim como nós o somos. Irmãos, se quisermos ter resultado na nossa luta contra o pecado, nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, entra no seu quarto, fecha a porta e não peça nada a Deus a não ser a sua santa presença. Peça que Ele te encha do seu Espírito Santo. Clame por intimidade, busque esse relacionamento. Faça isso, querido, sem se preocupar com o horário. Segundo, busque conhecer o caráter de Deus. Busque entender quem Deus é. Busque amar a Deus por quem você sabe que Ele é, e não por quem dizem a você que Ele é. Como? Leia a Bíblia. Beba dos sermões que nós trazemos aqui na igreja. Venha no culto do meio de semana. Temos falado bastante a respeito de atributos de Deus nestes cultos, ainda que num tempo um pouco mais curto. Peça ao seu pastor que lhe ensine mais sobre a pessoa de Deus, que lhe traga discipulado particular. Terceiro, deseje se reunir com a sua igreja para orar. Venha ao culto de oração. Peça para o pastor promover vigílias de oração. Às vezes quando nós fazemos vigílias aqui, queridos, já faz algum tempo que nós fazemos, às vezes nós oramos até com um pouco mais de fervor do que nossos cultos de oração. E vem poucos irmãos, e alguns que vêm até chegam a falar para mim: nossa, hoje foi forte a oração, hein, pastor? Meio que admirados ou até mesmo assustados. Queridos, nós precisamos de uma oração que não seja forte somente ocasionalmente. Nós precisamos ter uma oração que seja fervorosa sempre. Uma oração que confie no Deus da palavra sempre. Mas como que nós teremos uma oração fervorosa se nós não oramos o suficiente? Para viver pelo Espírito também é preciso orar mais. E quarto e último, aprenda a praticar ocasionalmente o jejum. Jejum não é feito para ser todo dia, talvez nem para ser rotineiramente, periodicamente, mas o jejum precisa ser feito com o intuito de mortificar a carne. É dizer para Deus que a presença dEle é mais importante que comida, é mais importante que bebida. Jejum, queridos, também é algo importante se realmente quisermos viver no Espírito. Querido, note, eu não estou falando que nós não vamos ter vitória nenhuma se nós não nos empenharmos nessas práticas. Mas eu estou dizendo, segundo as palavras de Paulo, que se nós queremos andar pelo Espírito Santo, então nós precisamos fazer uso das ferramentas que nós temos e que nos ajudarão a silenciar a voz do velho homem, que mesmo morto, insiste todos os dias em querer ressuscitar para tirar a nossa paz. Se somos crentes e queremos vencer o nosso pecado, aquele mais íntimo, aquele mais desafiador, como alguém que é verdadeiramente livre, nós precisamos então buscar pela presença de quem é o libertador. Nosso libertador, meus irmãos, é Jesus, que quando morreu, Ele o fez justamente para nos fazer livres da culpa do pecado e da escravidão do pecado. Mas nós sabemos, Jesus ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, e é somente quando Ele voltar, que nós seremos feitos livres também da presença do pecado. Portanto, enquanto nós ainda vivemos neste intervalo de tempo, se nós quisermos vencer o pecado que ainda está presente,
Nós precisamos buscar aquele que Jesus deixou para nos lembrar de tudo quanto Ele fez, que é o outro Consolador, o Espírito Santo. Portanto, irmãos, aprendamos a buscar o Espírito Santo. Por que nós precisamos buscar o Espírito Santo? Verso 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Existe uma luta constante dentro do crente, e é isso que Paulo está tentando comunicar aos Gálatas neste momento. Uma luta, queridos, que ela é travada no campo daquilo que nós chamamos de volição, no campo das vontades, na volição do homem. Quando o indivíduo se converte, como que acontece? Deus atua transformando as emoções do indivíduo, transformando a razão, o pensar do indivíduo, mas não só isso, também transformando as vontades desse indivíduo, a sua volição. Acontece que, quando nós nos convertemos, Deus ataca o nosso modo antigo de sentir, o nosso modo antigo de pensar, e também o nosso modo antigo de desejar. Só que apesar de todo esse velho modo, ele estar morto, ele está presente, e ele precisa então ainda ser mortificado todos os dias, para que não venha novamente à tona. E a área pela qual geralmente o velho homem tenta lutar para voltar, presta atenção na vida de vocês, é a área das vontades, é no campo dos desejos, é no campo da volição. O que Paulo está dizendo aqui? É que num primeiro momento, a nossa natureza pecaminosa luta, ou segundo uma tradução mais literal, ela deseja, a carne luta, a carne deseja contra o Espírito, contra as coisas de Deus, que o Espírito Santo nos leva a amar no momento em que nós nos convertemos. E enquanto essa militância da carne acontece, o Espírito que habita em nós, o que ele faz? Ele trava uma luta contrária, o tempo todo nos lembrando, nos trazendo à mente todas as coisas de Deus, todas as coisas que Deus fez por nós em Cristo. E dessa forma, o Espírito Santo vai nos impedindo de satisfazer aqueles antigos desejos que são contrários à nossa nova vida em Cristo. Por isso que Paulo fala dessa luta entre espírito e entre carne e espírito, onde Deus nos sustenta em nossa fé, para que nós, mesmo desejosos de fazer aquilo que não é bom, venhamos a considerar as coisas de Deus e fugir do pecado que quer nos fazer cair. A finalidade da luta que o Espírito Santo trava contra os desejos da nossa natureza pecaminosa é que tenhamos condições, é que tenhamos capacidade para não fazer aquilo que no fundo nós desejamos, nós gostamos, nós queremos, e praticarmos então aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, irmãos, nós devemos buscar ao Espírito Santo para que sejamos mais sensíveis à voz de Deus, para que nós conheçamos com mais clareza o agir de Deus em nós, a fim de que não pequemos. E conhecendo a voz de Deus, nós então temos maior condição de resistir e dizer não ao velho homem, que apesar de morto, muitas vezes está lá, gritando dentro de nós. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quer vencer verdadeiramente o pecado? Pois bem, então busque diligentemente a presença daquele que te fez livre da lei que existe para te condenar. E aí, você terá condições de manifestar uma obediência à lei, tendo consciência de que é livre dessa lei, porque você é conduzido no seu viver pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para o verso 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês o quê? Vocês não estão debaixo da lei. O que Paulo está dizendo aos Gálatas é que um crente verdadeiro não vive para si mesmo, vive para Deus. Portanto, não existe espaço para qualquer argumento que diga que sem lei vai haver facilidade, vai haver licenciosidade para pecar, uma vez que o próprio Deus é quem dirige a vida dessa pessoa à prática da sua vontade.
Paulo está dizendo aqui que dar voz à satisfação dos seus desejos é algo comum não a quem é liberto da lei pela graça de Deus, mas ao contrário, a quem vive debaixo da sujeição da lei. O que é guiado pelo Espírito Santo, ele não está debaixo da lei, e mesmo assim, ele obedece à lei. Portanto, a ideia de Paulo aqui é que o que faz com que o cristão viva de uma forma santa, como deve ser, não é o fato dele ter um conjunto de regras para seguir, mas sim o fato da sua vida ser dirigida pelo Espírito Santo, que o leva a amar a Deus como Deus o amou. E aqui fica o alerta que Paulo traz como pano de fundo de toda essa argumentação. A obra da salvação é executada totalmente por Deus. Todavia, a responsabilidade de viver de forma agradável a Deus, ela é totalmente do crente, uma vez que o Espírito Santo está dentro dele. Se esse crente não vive de modo agradável a Deus, preste atenção, e acaba tendo uma recorrência constante em alguns pecados, o argumento de Paulo é que talvez ele não seja crente, uma vez que ele está tendo prática de ímpios, não prática de crentes verdadeiros. Então, nos 3 próximos versículos, Paulo vai falar um pouco sobre quais as obras que um indivíduo pratica para dar vazão à satisfação dos desejos da carne, dizendo que se um crente, um cristão, um homem que confessa Jesus Cristo com sua boca, está muito habituado a esse tipo de prática, talvez então ele precise rever os seus conceitos e até mesmo rever a sua conversão. Preste atenção no que Paulo diz no verso 19 ao 21. Consegue colocar os 3 ao mesmo tempo? 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, ou outra tradução diz manifestas. E são imoralidade sexual ou prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui talvez nós tenhamos entrado no ápice do argumento de Paulo, onde ele investe um bom tempo de escrita em demonstrar na prática tudo aquilo que o crente deve fugir, deve evitar de se fazer, se ele realmente for um crente verdadeiro. Uma vez que essas práticas, elas são totalmente contrárias àquilo que Deus aprova. E aqui, Paulo diz que essas práticas, elas são conhecidas, ou seja, elas são visíveis, elas são manifestas, elas são palpáveis. Quando alguém vive como ímpio, isso é algo que fica exposto diante dos olhos de todos. A natureza pecaminosa de todos, ela é oculta, mas as obras desta natureza, as obras da carne, Paulo está dizendo aqui, são manifestas. E aqui não estamos falando só da prática, mas também do ato de desejar essa prática. Vai se tornando manifesto, vai se tornando exposto, vai se tornando perceptível pelo falar, pelo olhar, pelo comportamento. Preste atenção, obras da carne não dizem respeito somente a coisas do corpo, mas também a coisas pecaminosas que visem a satisfação das nossas emoções e até mesmo preenchimento de vazios que nós temos na alma. Como assim? Embora essa lista ela não seja uma lista exaustiva, uma vez que Paulo vai dizer no verso 21, que nós vemos que há outras coisas semelhantes a essa, ou seja, não para aqui, tem mais obras da carne. Vejamos que é possível dividir essas práticas que Paulo chama de obras da carne em 4 grupos. Preste atenção. Primeiro, sexo. Segundo, religião. Terceiro, sociedade ou relações sociais. E quarto, alimentação. Preste atenção, vamos ver o primeiro grupo, o grupo do sexo, aqui no verso 19. Nós temos algumas práticas: imoralidade sexual ou prostituição, em outra tradução, impureza e libertinagem, também traduzido por lascívia. A expressão imoralidade sexual
ela geralmente ela é traduzida por fornicação, vem da palavra grega porneia, dando a entender que uma relação sexual é entre duas pessoas que não são casadas. Seria o entendimento raso do que Paulo quer dizer com imoralidade sexual aqui. Mas principalmente nesse contexto, pode se referir a qualquer tipo de comportamento sexual que seja incompatível com os padrões estabelecidos por Deus. Então aqui nós temos sim a fornicação em si, mas também nós temos adultério, assim como nós temos qualquer tipo de busca pelo prazer sexual que não seja no casamento. E aqui eu quero fazer um destaque para algo que tem destruído a vida de muitos cristãos: pornografia. Também está incluído neste grupo de obras da carne. Consumo de pornografia. Talvez impureza, a segunda palavra aqui, ela pudesse ser melhor traduzida como um comportamento anormal, onde nós podemos aqui enquadrar aquelas relações sexuais que são antinaturais, como até mesmo desde sexo anal, como relação com pessoas do mesmo sexo, ou relação com cadáver, ou relação com animais. Vai crescendo, gradativamente o grau de imoralidade. E libertinagem ou lascívia, nós poderíamos traduzir por indecência. E aqui John Stott diria que seria algo como uma alusão a um público e atrevido desprezo pelo decoro. Seria pessoas que não gostam de viver com decoro, práticas totalmente avessas a qualquer tipo de decoro. Então, nós poderíamos tratar que aqui nesse grupo estão provocações sensuais, vestes inadequadas, gracejos de palavras e outros tipos de prática, seja de fala, seja de conduta, que tenham o intuito de provocar desejo sexual no próximo. Essas três palavras, elas são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas, sejam elas particulares, sejam elas naturais, sejam elas anormais, entre pessoas casadas, entre pessoas solteiras, todas elas devem ser classificadas como obras da carne. Tudo aquilo que foge, meus irmãos, do padrão homem-mulher dentro do casamento, segundo o uso natural dos órgãos que Deus criou para este fim, Paulo está dizendo, é um tipo de obra da carne. Agora vamos ao segundo grupo da religião, no verso 20, onde nós temos a idolatria e as feitiçarias. E antes de qualquer coisa, nós precisamos perceber que idolatria e feitiçaria, elas são tão obra da carne quanto as questões de imoralidade sexual. E que as obras da carne, elas incluem ofensas contra Deus, não somente ofensas contra o próximo e contra nós mesmos. Então, como idolatria, nós temos basicamente o culto que é prestado a outros deuses, que não ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, tudo aquilo que nós devotamos nosso tempo e as nossas emoções, que suprima ou supere o tempo que nós deveríamos usar para buscar aprofundar o nosso relacionamento com Deus, se trata de idolatria. Portanto, então temos que entender que a idolatria vai muito além do ato de se prostrar diante de uma imagem, crendo que há poder na imagem ou alguma entidade que represente a imagem. Isso também é idolatria, mas não só isso é idolatria. Então, nós podemos pensar que vício em trabalho também é idolatria. Dar prioridade ao namorado ou ao cônjuge ou ao filho também é idolatria, em relação a Deus, claro. Uso de objetos de culto também é idolatria, cultuar objetos. Vir ao culto somente quando está escalado para alguma atividade, idolatria. Não vir ao culto porque está cansado, claro, dependendo do cansaço, também é idolatria. Vir ao culto para cumprir com sua obrigação com Deus, idolatria.
a achar que tem capacidade de fazer alguma obra que te faça merecer a salvação. Idolatria. Então, idolatria é prestar culto a qualquer coisa que não seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E feitiçaria vai um pouco além. Feitiçaria é uma espécie de intercâmbio secreto com os poderes do mal. Portanto, queridos, com todo o respeito aqui eu digo, religiões afro, umbanda, candomblé, são religiões de feitiçaria. Espiritismo kardecista é feitiçaria. Consagração de objetos e alimentos a santos é feitiçaria. Aspersão de água benta, feitiçaria. Uso de óleo ungido, água ungida, sal grosso e outras invenções do mundo gospel, feitiçaria, meus irmãos. Quer mais? Vamos tocar na ferida dos crentes? Eis que te digo, é feitiçaria. Feitiçaria é todo tipo de prática religiosa que faz comunicação com forças ocultas que não sejam o Deus verdadeiro, sob a mediação da obra de Jesus. Obras da carne. Obras da carne. Terceiro grupo, sociedade. Versos 20 e 21. Paulo nos dá 8 exemplos de colapso de relacionamentos pessoais. Inimizades, que é procurar deliberadamente viver em desacordo com uma pessoa, com um grupo de pessoas, sem qualquer motivo. Rixas, que é a provocação deliberada de brigas, de desavenças. Ciúmes, que é o sentimento de posse quanto a uma pessoa, quanto a objeto, a um cargo, que leva a problemas relacionais com outras pessoas. Iras, que são ataques de raiva. Discórdias, que é uma deliberada disposição de jogar um contra o outro, de causar divisões. Divisões aqui propriamente ditas, que é uma separação por discordância em questões de ordem menor. Facções, que seria partidarismo, seria dar preferência a um grupo de pessoas em detrimento de outro. E invejas, que é querer algo ou alguém ou alguma posição que pertence a outra pessoa que não a você. E tudo isso, Paulo está dizendo, são obras da carne. E o quarto e último, a alimentação no verso 21. Bebedeiras, que é a embriaguez, e aqui neste contexto Paulo falando principalmente da embriaguez no público, à vista dos outros, e orgias. Mas orgia, o que tem a ver com alimentação? Acontece que orgia, que essa palavra traduzida por orgia no grego, também tem uma ideia de banquete, de glutonaria. Então, pode trazer uma ideia, uma alusão a festas antigas do mundo grego, onde havia comilança desregrada, assim como sexo desregrado. Por isso aqui, duas traduções estão diferentes para uma mesma coisa, orgias ou glutonaria. Mas o mais importante é que Paulo fala que tudo isso são obras da carne. E o mais importante ainda que fica para nós desses 3 versículos é justamente o final deste verso 21. Os que praticam tais coisas, e aqui não tem que haver discussão comigo, aqui discute com Deus, não herdarão o reino de Deus. E aqui nós precisamos tomar um cuidado, tá? Para não sair condenando pessoas segundo a nossa própria régua de medir. Paulo não está dizendo que todos os que caem uma vez ou algumas vezes nestes pecados, até mesmo depois de se converterem, são pessoas que não têm mais esperança de salvação. Paulo está dizendo que aqueles que têm esses tipos de conduta como padrão, que costumam viver assim, essas pessoas não há como considerar que elas são habitadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quem é habitado pelo Espírito Santo, Paulo já disse anteriormente, vive em guerra contra a sua velha natureza, briga contra coisas como essas. O crente verdadeiro, ele pode até cair nesses pecados, mas uma hora o que vai acontecer? Ele vai ter a consciência de que isso não é bom, e ele vai se arrepender. O crente verdadeiro, ele pode até um dia praticar uma dessas obras da carne, por negligência na sua vida espiritual, mas ele vai detestar aquilo, mesmo que a sua carne sinta prazer. A partir do momento que ele cai em si, que o Espírito Santo lembra, ele tem que chorar por esse pecado. Que possamos, queridos,
considerar essa lista de obras da carne do apóstolo Paulo e fazer um profundo autoexame. Porque o apelo de Paulo é sério aqui. Quem vive na prática constante de cada uma dessas obras, veja que são coisas pequenas, mas também coisas grandes, não herdará o reino dos céus. Mas identificando que talvez tenhamos caído em algumas dessas práticas, em alguma situação, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, para que Ele nos capacite, para que respondamos a Deus em arrependimento e fé, abandonando essas práticas e voltando as nossas vidas para apresentar no nosso dia a dia, não aquilo que vem de nós, mas aquilo que vem de Deus. Vamos considerar os dois próximos versículos agora, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Anteriormente, nós vimos que as obras da carne, elas são muitas e são visíveis, elas são perceptíveis. Agora, veja que interessante, Paulo não diz que há vários frutos do Espírito. Paulo diz que há um fruto do Espírito, sendo este fruto composto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, são atributos, são qualidades de Deus, que por meio da pessoa do Espírito Santo, que está no interior do crente, que habita no crente, são gerados e acrescentados gradativamente, conforme esse indivíduo se empenha por aprofundar no seu relacionamento com Deus. Então, a ideia aqui é que não tem como um crente amar e não ser paciente. Assim como não há como um crente ter paz e não ter domínio próprio. Assim como não existe modo de um crente ser alegre e não ser fiel. O fruto do Espírito é amor, como uma resposta do amor de Deus em si. Alegria, como uma disposição gerada no seu espírito, pela consciência de que pertence a Deus. Paz, porque sabe que Deus o salvou e promete lhe entregar um futuro descanso das suas obras. Longanimidade, que é paciência. Benignidade, que é uma disposição produzida por Deus em sermos bons. Bondade, que é a manifestação de atos bons. Fidelidade, que é uma postura de confiança exclusiva na obra de Deus, dando condições de levar uma vida de liberdade. Aqui o termo para fidelidade é pistes, é o mesmo termo traduzido por fé. E mansidão, que é a manifestação de uma postura semelhante à do nosso Senhor, de Jesus. E por fim, domínio próprio, que é o autocontrole gerado naquele que tem fé e que é manso, confiando de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Além disso, podemos notar que as características que compõem o fruto do Espírito, elas podem ser divididas em 3 categorias distintas. Preste atenção. Primeiro, relação com Deus, amor, alegria, paz. Segundo, relação com o próximo, longanimidade, benignidade, bondade. E terceiro, relação consigo mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o melhor de tudo, Paulo declara que contra essas coisas não há lei. O que Paulo quer dizer com isso? Que aqueles que vivem pelo poder do Espírito Santo, empenhados em manifestar nas suas obras diárias, isso que Paulo chama de fruto do Espírito, esses jamais darão lado por satisfazer os desejos da sua natureza caída, mesmo que possam cair em alguma circunstância. São pessoas que apresentam no seu dia a dia o fruto do Espírito. Por que apresentam? Porque pertencem a Deus. E se pertencem a Deus, queridos, não há lei para condená-los. Por quê? Porque a perfeita justiça de Jesus fez essa pessoa justa diante de Deus. Meu irmão, o que você prefere? Uma religião de um Deus que dá uma lista de regras, onde você, observando a risca, sem desviar 1 milímetro dela, você poderá ser justo segundo você mesmo? Ou uma religião onde Deus sabe que você é injusto e não tem capacidade de seguir uma lista de regras?
mas Ele te declara justo quanto a essa lei, simplesmente por amor a você, porque você confiou nele. Pode até ser que você prefira a primeira opção, mas se você tiver consciência da sua injustiça, e conhecer o tamanho da graça desse Deus maravilhoso, que foi manifesta em Cristo Jesus, crendo naquele que Ele enviou, você tem o Espírito Santo morando em você. E se você tem o Espírito Santo morando em você, esse que mora em você, ele vai te compelir, ele vai te impulsionar a cumprir com a vontade de Deus, sem que talvez você saiba que existe uma lei, porque tudo isso é gerado por Deus, tudo isso vem de Deus. Portanto, fique o meu apelo aqui: confie sua vida a Cristo. Esqueça a sua justiça própria, esqueça os seus direitos, busque o Espírito Santo, para que segundo a justiça de Jesus, você possa viver a manifestação deste belo grupo de atributos de Deus, chamados por Paulo de fruto do Espírito. Bom, examinando as obras da carne e o fruto do Espírito, vemos com mais clareza e firmamos como certa a existência de um grande conflito entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo que habita em nós. E esse conflito existe justamente para mostrar a nós que, seja como for, nós nunca iremos realmente fazer aquilo que nós queremos. Portanto, é melhor que nós vivamos empenhados em fazer a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus deseja. Dessa forma, fica claro que há um grande paralelo entre este texto e o texto de Romanos, parte final do capítulo 7, que é necessário que notemos. Cada crente regenerado, e somente o crente regenerado, pode dizer o seguinte: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas por mim mesmo não consigo fazer o que eu quero. Para Paulo, esta é exatamente a natureza do conflito cristão. O querer fazer o bem, ele está dentro de nós e vem de Deus, mas o efetuar não. O efetuar é Deus quem o motiva segundo a nossa busca. De modo que fica para nós a pergunta: como então que nós vamos poder vencer esse conflito segundo a vontade de Deus? Em primeiro lugar, no verso 24, veremos que é pela crucificação da carne. Olha o verso 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Paulo está falando aqui que aqueles que pertencem a Cristo, eles são identificados com Cristo na sua morte. E aqui Paulo vai usar novamente a questão da crucificação como exemplo. Por que eu estou dizendo novamente? Porque nós já vimos lá no capítulo 2, no versículo 19 e 20, uma expressão muito semelhante a essa, onde Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Contudo, aqui no versículo 24 do capítulo 5, nós temos uma pequena distinção que só no texto grego dá para a gente perceber. Lá no capítulo 2, a ideia de Paulo, ela estava a respeito da justificação, onde no momento em que ele creu que Jesus era o seu Senhor e Salvador, o que aconteceu? Ele teve a culpa pelo seu pecado cancelada por Deus. Então, lá no capítulo 2, Paulo estava falando de algo que Deus fez por ele. Aqui no capítulo 5 não. Paulo está falando de algo que o crente tem a responsabilidade de fazer. Ou seja, aquele que Deus crucifica para o pecado e para o mundo, tendo sido crucificado com Cristo, ele tem a responsabilidade diária de manter o velho homem crucificado, quietinho, como um morto pela morte de cruz. Ou seja, o crente tem a responsabilidade de crucificar a sua natureza pecaminosa, junto com as suas paixões e vontades, a fim de poder viver segundo a vontade de Deus. A ideia de Paulo aqui é a seguinte: todo cristão, se realmente é cristão, ele deve aprender a odiar o pecado. E odiando o pecado,
o cristão ele deve se esforçar ao máximo para não pecar, mesmo que ele continue sendo um pecador. Por isso, todo cristão é convidado inicialmente a renunciar ao seu pecado por meio do arrependimento e diariamente a renunciar, a sacrificar os seus desejos mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está falando que é possível que se tenha êxito do lado de Deus somente se houver um constante empenho em se mortificar essa velha natureza. Quer vencer esse conflito? Tem que se empenhar em mortificar essa velha natureza que grita constantemente para trazer de volta à tona aqueles feitos miseráveis. Ainda quanto à crucificação da carne, nós devemos tomar para nós 3 verdades. Primeiro, a crucificação deve ser impiedosa. A gente não pode ter peninha do nosso velho homem. A gente não pode ter peninha da nossa natureza pecaminosa. A gente tem que tratar com dureza. A gente tem que ser implacável. A gente tem que mortificar, sem dó nem piedade, o nosso velho homem. Segundo, a crucificação será dolorosa. Romper com os antigos padrões, romper com aquilo que nós somos para poder viver para Deus, certamente é algo que, assim como a crucificação, vai causar dor. Por isso Paulo usa o termo de crucificação. A crucificação será dolorosa. Terceiro, a crucificação deverá ser decisiva. Aquele que mata o velho homem, se está crucificando, tem que ter em mente que uma das características da morte de cruz é que é impossível se escapar dela. É uma morte certeira. Ninguém que é pendurado num madeiro, que é pendurado numa cruz, poderá voltar para contar a história, a não ser que Deus o ressuscite dentre os mortos. Portanto, Paulo ensina que caso queiramos realmente vencer esse conflito interno e vencer do lado de Deus, nós precisamos tratar a nossa natureza pecaminosa com rigor, aceitando a dor deste tratamento e promovendo esse tratamento de forma decisiva, deixando de olhar para o quanto era bom antes de conhecermos a Cristo, que era o tempo em que nós podíamos fazer qualquer coisa do jeito que nós queríamos. Crucificação, renúncia, arrependimento, são coisas necessárias para vencer este conflito entre a carne e o Espírito. Só que Paulo não para por aí. Ainda há um segundo posicionamento necessário para vencer este conflito, além de crucificar a carne. E esse segundo posicionamento é justamente andar no Espírito. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A ideia de Paulo aqui traz um complemento a tudo aquilo que ele expôs anteriormente. No verso 16, Paulo expõe a ideia de viver no Espírito, representando uma continuidade, um caminhar. E no verso 18, Paulo expõe uma ideia de ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Agora, Paulo traz no verso 25 uma necessidade de também buscarmos essa caminhada, de buscarmos caminhar constantemente, não pelo nosso poder, não pela nossa autoridade, mas pelo poder e autoridade do Espírito Santo que habita em nós. Antes, Paulo estava falando muito mais de uma graça que Deus nos concede, onde o Espírito Santo nos trouxe a vida pelo seu grande poder, e habitando em nós, ele passou a nos ajudar nessa caminhada. E agora, Paulo vai falar muito mais da responsabilidade que o cristão tem de continuar essa caminhada debaixo do poder e autoridade do Espírito Santo. Portanto, Paulo expõe que somente é possível vencer essa constante luta se houver também uma constante busca pelo Espírito Santo. A exemplo do que nós já comentamos no primeiro versículo aqui dessa perícope, versículo 16. A ideia do verbo traduzido por andar, que Paulo traz aqui no verso 25, ela está relacionada a se colocar numa linha, se colocar em fila, em ordem. Ou seja, somente é possível se vencer essa luta entre carne e o Espírito quando nós nos colocamos à disposição de Deus para viver segundo as suas regras, não segundo as nossas. Não é viver debaixo da lei, porque quem vive debaixo da lei julga o seu próprio segundo o seu próprio entendimento e acaba por praticar
as obras da carne, mas é viver numa busca pelo Espírito Santo, onde numa dependência total dele, nós vivemos em obediência aos preceitos da lei de Deus. São coisas diferentes. A responsabilidade, irmãos, é totalmente nossa, mas nós precisamos entender, a capacidade para resistir ao pecado não vem de nós, mas de Deus, se nós temos a Deus. De modo que aquele que vive sob a lei, dizendo que pode fazer por merecer a sua salvação, e querendo de alguma forma participar da obra que é totalmente de Deus, vai se colocar diante do seu próximo como mais importante, como mais digno, como melhor. E o que vai fazer? Vai levar esse próximo a sentimentos carnais, assim como ele também vai ter sentimentos carnais. Enquanto que, ao contrário, aquele que vive na dependência do Espírito Santo, confiando que a sua capacidade para obedecer vem de Deus, ele vai tratar o próximo com brandura, com amor, com misericórdia, algo que nada mais é do que fruto do Espírito. A prática desse argumento precioso de Paulo, nós veremos semana que vem, ou na próxima semana, na continuidade desse texto, entre os versículos 26 e o versículo 5 do capítulo 6. Onde viver sob a lei é o primeiro passo para a vanglória, provocando o próximo para que se enciume. E viver sob a graça é tratar com brandura aquele que se encontra em falta contra Deus. Por ora, que saibamos que se queremos viver para Deus, de forma agradável a Ele, nós precisamos nos submeter por inteiro à vontade dEle, deixando para trás o grito do velho homem, a fim de que seja possível ouvir o som da doce voz do Espírito Santo. Caminhando para o final, queridos, que desafios nós podemos tomar deste texto para que coloquemos em prática no nosso dia a dia? 3 desafios. Primeiro, reconheça que você vive em grande conflito. Ai, está tudo bem comigo. Ah não, eu estou andando, ó, certinho. Querido, não está tudo bem. Nunca está tudo bem. Sempre há luta, sempre há o desejo da carne, sempre há algo querendo nos levar a pecar contra Deus. E nós precisamos, antes de qualquer coisa, reconhecer essa grande verdade. Nós somos pecadores. E se nós estamos em Cristo, nós o estamos pela maravilhosa graça de Deus. Reconheça que você vive em grande conflito. Primeiro desafio. Segundo desafio, busque no Espírito Santo a capacidade para vencer este grande conflito. Nós não nos tornamos capazes no momento em que nós cremos. Deus nos torna capazes conforme nós cremos, e conforme nós buscamos a Deus depois que cremos, Ele vai nos aperfeiçoando, vai melhorando a nossa capacidade para mortificar a carne com suas paixões e desejos. Queridos, só é possível vencer o pecado porque nós temos a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não é possível dizer não às obras da carne. Sem o Espírito Santo não é possível negar aquilo que Deus reprova. Sem o Espírito Santo, queridos, não seria possível nem que nós disséssemos sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se nós queremos realmente viver de forma agradável a Deus, nós precisamos entender que é necessário buscar no Espírito Santo a capacidade para vencer este grande conflito. Segundo desafio, busque no Espírito Santo a capacidade para vencer este grande conflito. Terceiro e último desafio, crucifique a sua velha natureza todos os dias, porque Jesus Cristo já venceu por você este grande conflito. Queridos, a melhor das verdades é que nós somos o pior dos pecadores, mas nós fomos alcançados pelo justo dos justos, pelo santo dos santos, pelo único que é digno de honra, glória e louvor e adoração. E Ele tomou sobre si a nossa injustiça, Ele recebeu sobre si a punição dos nossos pecados, Ele tomou sobre si toda a ira de Deus contra a nossa iniquidade, para que nós pudéssemos receber sobre nós toda a plenitude da sua justiça.
De modo que se nós somos contados dentre os justos diante de Deus, nós o somos porque Jesus é justo. Porque Jesus já venceu por nós este grande conflito. De modo que nós precisamos compreender essa realidade e então decidir, por amor a Cristo, mortificar a nossa carne diariamente. Terceiro desafio: crucifique a sua velha natureza todos os dias, porque Cristo já venceu por você este grande conflito. Para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria novamente de tomar as palavras de Paulo como um grande incentivo para que façamos um profundo autoexame, e talvez muito mais agora do que nas mensagens anteriores. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas, elas são manifestas, e a lei de Deus expõe que essas obras são terríveis, e certamente essa mesma lei nos condena por praticá-las. Portanto, o convite de Deus nesta noite é para que eu e você verifiquemos mais uma vez as nossas faltas, em 4 dimensões: sexo, religião, sociedade e alimentação. Será que nós não temos excedido os limites da liberdade que Deus nos dá? Será que nós não temos nos tornado crentes acomodados, confundindo a grande e preciosa graça de Deus com licenciosidade, como uma permissão para a iniquidade? Se assim o for, que não nos tardemos em responder a Deus em arrependimento, mas que confiemos que Cristo pagou o valor de cada uma dessas obras, quer passadas, quer presentes, quer futuras, em sua morte na cruz. Que possamos viver em busca pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Que possamos todos os dias crucificar a nossa carne com as suas paixões e desejos, a exemplo de Cristo, que esvaziou-se de si mesmo e for obediente até a morte, e morte de cruz. Que possamos, segundo a graça de Deus, viver para Ele com todo amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio, sabendo que contra essas coisas não há lei. Que possamos, meus irmãos, dar ouvidos à lei do Espírito, todos os dias, segundo a maravilhosa graça de Deus. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e bendizemos ao Teu santo nome, gratos, porque o Senhor nos alcançou com Teu amor, porque o Senhor, meu Pai, nos fez filhos do Senhor, e tendo nos alcançado, o Senhor nos redimiu para a obediência. Que nos capacite, Senhor, a enxergar a Ti como o único alvo das nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer desejar cada vez mais buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor, e que buscando essa intimidade com o Senhor, Pai, que possamos receber em nós capacidade para viver todos os dias das nossas vidas, negando as obras da carne e vivendo segundo a vontade que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.